Agentes cumprem hoje 10 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre desvios bilionários envolvendo recursos públicos do Rio de Janeiro. O principal alvo é o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agentes federais realizam buscas na residência dele em uma cobertura de luxo na Barra da Tijuca e também em Brasília. A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, apura o direcionamento ilegal de cerca de 3 bilhões de reais do Fundo de Previdência dos servidores estaduais, o Rio Previdência, e também da Companhia de Águas, a SEDAI, para fundos e ativos vinculados ao Banco Master. Para a gente entender um pouquinho mais os impactos deste suposto esquema no bolso dos aposentados fluminenses e o andamento das investigações no STF, nós vamos conversar agora ao vivo com o sócio e estrategista de investimentos da Bravonte Capital, Eduardo Velho. Oi, Eduardo, bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao Pré-Market. Tudo bem contigo? Bom dia, Eric. Bom dia a todos da CMC Times. A nossa analista Mariana Almeida também vai participar dessa nossa conversa, Eduardo. Mas eu queria te perguntar, a gente tem ali braços, né, saindo de todos os lados desse esquema que foi iniciado pelo Banco Master. O que isso pode afetar, por exemplo, os aposentados, né, os beneficiários fluminenses em relação à Rio Previdência? Eles podem ter esperança de reaver esse dinheiro? E eu queria que você comentasse um pouquinho. É um esquema muito bem preparado, né? Esse que foi articulado por Daniel Vorcaro. Olha, vamos por parte, né? Eu já fiz até uma gestão no passado, gestão de fundos previdenciários, né? Onde o nosso principal cliente era a OAB Prev Rio de Janeiro, inclusive. Mas tudo passa pelo Comitê de Investimentos, né? Tudo tem que ser liberado ou investido, de certa maneira, com ótimas práticas de compliance, avaliação de risco, mas sempre com o objetivo de preservar o capital e também cumprir as metas atuariais exatamente do fundo previdenciário, né? Então, independentemente do valor, seja setor público, seja setor privado, o gestor de investimentos de um fundo previdenciário, no caso aí o Rio Previdência, tem que ser correto, tem que ser ético, tem que ser avaliar muito bem, de forma eficiente, né? E com esse objetivo de estar sempre preservando o capital. Realmente, 3 bilhões de reais não é um valor pequeno. É um valor muito expressivo. E, de certa maneira, qualquer crise dessa de gestão de recursos realmente provoca aí uma crise reputacional ao mercado financeiro, no caso aí da gestão de fundos de pensão do setor público. Agora, respondendo aí a sua pergunta, eu vejo o seguinte, há um problema realmente reputacional muito forte, não houve realmente um ajuste aí correto das regras de compliance, com certeza não houve, de risco, em função exatamente de um ativo, ou seja, de uma aplicação em um banco que já estava com diversos problemas, realmente não há sentido. Agora, o que pode acontecer é a perda dos recursos, de certa maneira, e aumentar a contribuição previdenciária exatamente dos cotistas desse fundo, que são os funcionários públicos. Isso seria horrível. Ou então, ter um novo aporte do governo, do Estado, no fundo. Então, realmente, a situação realmente não é boa. Agora, uma questão, porque, no fim, o caso Master, a gente vai cada vez abrindo novos capítulos, como o Klein trouxe, né? Tem várias frentes, e a questão reputacional para o mercado financeiro, até agora, conseguiu, de alguma maneira, ser... Não sei se plenamente contornada, mas os efeitos de contágio acabaram sendo menores, o FGC entrou em ação. Em que medida que novas descobertas ou novas fases, como a que a gente está assistindo hoje, podem de novo trazer aí mais instabilidade? Como é que você vê os efeitos para a atividade, para além específico do caso, né, da Previdência que você acabou de citar, mas no mercado financeiro como um todo? Ótima pergunta, né? Estamos vendo aí uma sequência, né, de desdobramentos de várias instituições que já foram liquidadas, né, com vários problemas na alocação desses recursos, desses fundos, né, e sem qualquer critério realmente que gere aí uma boa análise da avaliação do risco, né, e do compliance, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, realmente você tem razão, houve realmente a parte reputacional do mercado
olhando para fora, ela foi, de certa maneira, absorvida, amortecida pela garantia do fundo garantidor, né? E o mercado brasileiro, de certa maneira, tem uma excelente regulação, ele tem uma solidez muito forte, inclusive é considerado um dos melhores do mercado financeiro internacional. Agora, obviamente, à medida que aumenta mais os desdobramentos de malocações, ineficiência de recursos, né, desvio de recursos de fundos de pensão estatais e de empresas indiretas do governo, isso, de certa maneira, aumenta mais a pressão para que ocorra uma maior, não só capacitação profissional dos profissionais dessa gestão, maior pressão que os órgãos reguladores, seja do sistema financeiro como um todo, como o Banco Central e a CVM do mercado de capitais, para que cobre exatamente, fiscalize melhor, de certa forma, essa alocação de recursos, ou seja, como é que os mandatos desses fundos estão sendo geridos pelos seus gestores. Ou seja, e de certa maneira, ela é bom para o mercado para cobrar mais eficiência. Mas, claramente, o viés ainda, eu acho que ainda é negativo, em função do próprio histórico que nós temos nos últimos 30 anos de alguns escândalos, principalmente de fundos de pensão estatais. Eduardo, para a gente amarrar essa nossa conversa, o Tribunal de Contas do Estado já havia alertado o governo do Rio de Janeiro para não continuar os investimentos nesta instituição, mas o dinheiro continuou sendo aportado. Juridicamente, o que configura ignorar um alerta explícito de um órgão de controle e qual poderia ser também punição, no caso, para o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro? É verdade, a responsabilidade, né, dos gestores, né, e, de certa forma, como o mandato do fundo, né, a escolha, né, dos gestores é a escolha do próprio executivo, né, do Estado, né, que é o mandatário do fundo de pensão, realmente a responsabilidade vai cair, exemplo, para o governador. Por isso que exatamente hoje houve essa ingerência aí da Polícia Federal na casa dele, inclusive, né? Então, eu vejo que isso vai ter um desdobramento ainda que eu vejo problemático ainda, que, de certa maneira, são 3 bilhões de reais. Realmente é um tamanho de um aporte. E o Estado, que agora acabou de entrar no Propag, ser aceito no Propag, um novo programa de renegociação da dívida do Estado, realmente é um ponto aí realmente que tende a gerar mais pressão para que o próprio Estado tenha que cobrir esses recursos, que a culpa não é dos funcionários públicos, não é dos cotistas do fundo de pensão. De certa maneira, foi claramente uma alocação totalmente ineficiente, totalmente negativa desse dinheiro, dos 3 bilhões que foram alocados no Banco Master. Então, eu acho que deve haver, na minha avaliação, um aporte de recursos para que não ocorra um aumento da contribuição previdenciária dada aos cotistas, que não tem nada a ver, que não são culpados de nada dessa má gestão ineficiente da Rio Prev. Eduardo Velho, queria muito agradecer a sua participação aqui no Pré-Market. Um grande abraço para você, meu amigo, e uma excelente terça-feira. Um abraço a todos, TV CNBC Times. Obrigado, viu?